eu quero ler, em cima do que você está falando, uma frase de um grande evangelista que morreu muito cedo, aos 29 anos, na Europa. Ele era uma promessa, assim, esse garoto ele virou um grande pregador, né? E século XVIII, se eu não me engano, XVII. E ele começou a despontar num nível teológico de escrever livros. Ele tem uma Bíblia comentada. Para você fazer uma Bíblia comentada, você tem que ser um gênio da teologia. E ele juntava multidões nessa época, na região da Inglaterra, dos País de Gales, por ali. E aos 29 anos, ele escreve uma frase antes de morrer. Ele morre aos 29 anos. E a frase é o seguinte, e o nome dele é Robert McCherry. Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Naquela época os carteiros entregavam as mensagens de cavalo, né? Uhum. E ele tinha a mensagem do Evangelho. Ele falou assim, Deus me deu a mensagem e Deus me deu um cavalo. Eu não cuidei do cavalo e matei a mensagem. O que ele quer dizer? Como eu não cuidei do meu corpo, que era o cavalo que levava as mensagens, estou morrendo antes do tempo. Caramba. E não vou poder continuar meu trabalho. Caramba. Ou seja, muita gente deixou de receber a mensagem, as boas novas, porque ele não cuidou dele mesmo. E a Bíblia diz em em 1 Coríntios 6,19 que nós somos o templo do Espírito Santo e o nosso corpo foi feito para glorificar a Deus. Ou seja, se a gente não cuidar do templo onde o Espírito Santo vai habitar, estou falando aqui mais para quem acredita, para quem tem fé, você vai cuidar do quê? Se você não cuida da casa, a única casa que o Espírito Santo pode entrar é o teu corpo. Ele não fica rondando, ele entra nas pessoas. E a Bíblia diz que a gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E aí Robert McCherry, você imagina, se ele morreu aos 29 anos, fazendo pouca coisa, e a gente está citando ele em 2024, imagina se esse cara tivesse vivido mais 10 anos. O quanto a gente pode mudar o mundo se a gente viver mais 10 anos, porque se cuidou mais. Mas eu vou colocar uma polêmica aqui na mesa. Vamos e eu queria a sua opinião. Nós três temos que reconhecer uma coisa. Financeiramente falando, nós não temos problemas. Temos que reconhecer isso. E muitas das pessoas que nos ouvem diariamente, elas estão lutando para resolver seus problemas financeiros. Problema financeiro desestabiliza casamento. Problema financeiro desestabiliza a tua vida pessoal. Problema financeiro não te permite olhar para você e cuidar do seu corpo. Não é prioridade. Não é prioridade. Todos nós podemos olhar isso um pouco mais. Porque esse problema que a maioria das pessoas estão correndo, nós não estamos correndo. Mas existe uma coisa que a gente precisa dividir com elas e que não é, vamos dizer assim, não é teoria. Se elas olharem para o seu corpo, a sua alimentação, realizar uma atividade física, elas serão mais produtivas, elas raciocinarão melhor em cima dos seus problemas, elas serão capazes de conseguir produzir mais. É que a pessoa está tão envolta na questão financeira que é difícil aceitar isso. E fica parecendo até que é fácil a gente apontar o dedo para a pessoa dizendo o seguinte, é muito fácil você falar isso. Você hoje é dono do seu tempo. Então você hoje... Tiago, se você quiser acordar hoje 7h30 da manhã e treinar, você vai acordar 7h30 da manhã para treinar. O CLT, o cara de 7h30 da manhã, ele tem que estar chegando na empresa. Ele fala assim, cara, você não tem minha vida. Só que nós já passamos por isso. Eu não sei você, Tiago, mas eu já fui muito ferrado. Não, e eu sei que o Muzi já foi muito ferrado. Então, porque eu não sei se você passou por isso. Eu tenho 43 anos, eu fui ferrado até os 35. Então você sabe. É bom lembrar isso, eu tô 8 anos vivendo. Todo mundo pagou perrengue aqui. Poxa. Então ninguém é filho de pai rico. Então nós construímos isso. Então, por que eu estou chegando nisso? Eu vou fazer um pedido para as pessoas. De 3 pessoas que passaram por uma jornada que você está passando de repente agora. Cara, melhora a sua alimentação. Realize uma atividade física. Porque você vai conseguir prosperar financeiramente melhor com esses 2 fatores. Quantas vezes eu chegava com a minha cabeça lotada de problema, entrava na academia e saía com a solução? Bom. E isso, fisiologicamente, o Muzi pode explicar muito bem, que não é teoria. Isso é fisiológico. A forma com que você depois consegue raciocinar,
por uma troca de hormônios gerada por uma boa atividade física, por você ter suado, por você ter realizado uma atividade física, por você ter mudado sua frequência cardíaca, isso ajuda muito. Quando você faz uma alimentação melhor, você melhora e aumenta a sua agilidade de raciocínio. Se você estiver ali em picos e picos de insulina o tempo todo, você fica muito letárgico, você fica mais preguiçoso, menos produtivo. Concordo. Então, esses fatores podem ser grandes fatores para melhorar a grande luta que a pessoa tem, que às vezes é o fator financeiro.